Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, hoje tem Vascão da Gama em campo. Tempão sem ver o Vasco. É bom demais joguinho do Vasco, irmão. Melhor ainda quando o Vasco joga bem, né, cara? Quando joga bem, a gente fica satisfeito, né? Nem sempre vence, mas pelo menos, cara, jogar bem, entregar, né, irmão? Entregar, correr, né? É o mínimo, né? As últimas duas partidas do Vasco no campeonato, maluco, foram horrorosas, né? Horrorosas. Né? Não vou falar nem as últimas duas, teve uns joguinhos horrorosos que o Vasco, os últimos jogos do Vasco foram muito ruins, né? Duas derrotas, os últimos dois jogos, duas derrotas para Botafogo e Fortaleza, não jogando nada, contra o Botafogo, então foi ridículo, mais ridículo ainda, tá? E aí o Vasco tinha vindo de duas vitórias, né, cara? Contra Bahia e Cuiabá. Só que é o seguinte, contra o Cuiabá não jogou nada, ganhou com 1-0, aquele golzinho do Hugo Moura. E contra o Bahia a gente teve aqueles 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com o Payet jogando demais, e depois quase tomou um empate. Abriu 3-0, quase tomou um empate. Sendo que o Vasco já vinha também de jogos horrorosos contra o São Paulo e também contra o Juventude em São Januário, aquele empate por 1-1. Irmão, tá na hora do time jogar bola, tá? Tá na hora do time jogar bola. A tabela tá apertada, maluco do céu, irmão. Corinthians já passou o Vasco. Corinthians venceu ontem, foi a 44, tá? O Vasco tem ali, todo mundo cola. O Vasco tá em 10º, tá? E aí tá 11º o Atlético Mineiro, mesma pontuação do Vasco, 43 pontos. Tem o Vitória da Bahia em 12º com 41. 13º é o Grêmio com 40, só 3 pontos a menos que o Vasco. Tá? Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento, já tem 40 pontos, tem 3 pontos a menos que o Vasco. Tá? E depois já entra aquela galera, Juventude com 38, Fluminense, Criciúma e o Bragantino, todo mundo 37, essa galera com 37, tirando o Fluminense, tá tudo na zona de rebaixamento, meu irmão. 37 pontos, se o Fluminense ganha, vai a 40, fica a 3 do Vasco, irmão. Tá apertado, o Vasco precisa vencer hoje, tá? Jogo em São Januário, jogo em casa, 8 horas da noite, transmissão só do Premier. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique, a zaga temos a volta aí do João Vitor, ao lado dele o Léo, tá? E o lateral esquerdo Piton. Meio de campo, a gente pode ter algumas mudanças, tá? Hugo Moura ou Galdames, cara, aí eu vou te falar, irmão, o que dá na cabeça desses treinadores, irmão? O que dá na cabeça desses treinadores, cara? O Paiva chegou, era interino, começou a colocar os garotos da base, JP, Estrela, Leandrinho, Lincoln na zaga. Pô, e o Vasco bem, maluco. O Vasco ganhou do Internacional fora de casa, irmão. O Vasco meteu uma goleada em cima do São Paulo, 4-1, irmão. Com a molecada jogando bola, tá? O Paiva, quando chegou, fazia só o feijãozinho com arroz, né, cara? Escalava os jogadores que a gente... quais são os jogadores que precisam ser titulares? O Paiva escalava. Qual é a troca que eu preciso fazer durante o jogo? Ele fazia as trocas. E aí, irmão? Parece que o cara muda a cabeça, né, irmão? O cara deixa de ser interino, passa a ser o treinador oficial, e aí parece que muda a cabeça, começa a inventar moda, né, irmão? Na escalação, demora a mexer durante o jogo. Cara, o Hugo Moura tá jogando muita bola no Vasco, ele vai botar Galdames, cara. Pô, dá pra entender uma parada dessa? Eu não entendo, irmão. Eu não entendo por quê que o Galdames treinou, cara. O Galdames encerra contrato agora em dezembro. É rua pro Galdames. O que tá insistindo com o Galdames? Botando o Galdames pra jogar, irmão. Pô, eu não entendo, cara. Não entendo de jeito nenhum. Tá? Não entendo. Tomara que ele não invente essa moda e coloque Hugo Moura e Matheus Carvalho. Ponto. Esses são os dois melhores volantes que hoje o Vasco tem no elenco. Armando o jogo hoje, treinou com Coutinho e treinou com Payet, tá? Qualquer um dos dois pode ser titular. Eu entraria com o Payet como titular,
porque o Coutinho, irmão, não tá 100%, não vamos ficar queimando cartucho, não. Daqui a pouco tem gente com bronca do Coutinho, tá? Então, deixa o Payet titular e aí coloca o Coutinho só quando o Coutinho tiver ok, tiver 100%, tá? E aí, durante a partida, o Payet vai cansar, coloca o cara, tá? Coloca o Coutinho para jogar. Essa é a minha opinião. Ao lado, a gente deve ter a titularidade do Maxime Domingues, tá? O suíço deve ir para esse jogo, sim, tá? Deve ir para essa partida. O suíço Maxime Domingues, tá? E aí na frente, Verratti mais um. Existe a dúvida se vai Emerson Rodrigues, se vai Puma Rodrigues ou se vai o Leandrinho, tá? Também existe aí a possibilidade do Leandrinho ir para esse jogo. O Vasco tem alguns jogadores pendurados. Léo, por mim, pode tomar o terceiro cartão. Lucas Piton, Michael também, irmão. Pô, é difícil essa zaga, hein? Michael, Léo, cara do céu, que zaga, maluco. Matheus Carvalho, Paulo Henrique e Ryan. Paulo Henrique e Matheus Carvalho tomando cartão preocupa, tá? A próxima partida do Vasco é contra o Corinthians. Internacional tem um excelente time, tá? É o goleiro Rocher. O Aguirre vai jogar ali na lateral direita, porque o Bernabé está suspenso, terceiro cartão amarelo. Tem dois jogadores suspensos, o Bernabé e o Bruno Gomes, aquele volante ex-Vasco, não estará à disposição hoje do treinador do Inter, tá? O Inter vai com Rocher, Aguirre, Rogel, Vitão e René, tá? Meio de campo, muito bom o meio de campo do Inter. Tem aquele Bruno Henrique, volante ex-Palmeiras, tem aquele Fernando, volante ex-Sevilha, tem o Alan Patrick armando o jogo, tá? Os atacantes, Bruno Tabata, ex-Palmeiras, Wesley, ex-Cruzeiro e Borré, ex-River Plate. É um grande time, é um excelente time, o time do Internacional, que embalou, né? Embalou, inclusive já garantiu vaga matematicamente na Libertadores do ano que vem, tá? Tá tão bem, saiu ganhando todo mundo, saiu atropelando aí o Inter, já garantiu a vaga na próxima Libertadores. É bom, né, que o Inter vem, tomara que venha, né, mais tranquilinho. Eu tinha falado para vocês que o Paulinho poderia estar à disposição, tá, do treinador, mas o treinador preferiu não relacionar o Paulinho ainda, tá? O Paulinho, irmão, vai ser no tempo dele, tá? O Paulinho, já falei para vocês, Paulinho vai ser reforço para o ano que vem, tá? Reforço para o ano que vem. O Paulinho, que foi uma excelente contratação do Vasco no ano passado, ajudou demais, né? O time naquela briga contra o rebaixamento. Ó, falando de mercado da bola, tinha falado para vocês que o Matheus Carvalho estaria sendo observado hoje, tá? Por agentes europeus e agentes também americanos para a MLS, a Liga Americana. Cara, não é só o Matheus Carvalho, não. O Lucas Piton também estará sendo observado hoje. É o Vasco nesse mercado, meu amigo, vai perder jogador. E aí eu quero ver o que o Pedrinho vai fazer para reforçar essa equipe. Ryan, cara, o Ryan é o seguinte, cara. Pode ser que o Ryan fique mais tempo no Vasco, tá? O Ryan não quer sair para qualquer time da Europa. Ele quer um time grande, tá? Ele quer um time grande, tá? Então ele pode esticar um pouco esse tempo no Vasco. Eu só espero que o Vasco estique também o contrato dele para ele não sair de graça e nem ter aquela confusão que foi na época com o Andrei Santos, tá? Andrei Santos, o Vasco, subiu ele para os profissionais, quase encerrando o contrato. Ele não quis renovar contrato e estava acertando com o Chelsea, tá? Eu lembro do que o Andrei Santos fez com o Vasco, não foi legal, tá? Espero que o Ryan não faça o mesmo, espero que o Vasco evite isso, assinando aí uma renovação. Não quer ir para agora, não quer ir para qualquer time, quer ir para um grande europeu? Então assina um contratinho aqui, ô Ryan, renova aqui o contrato com o Vasco, para a gente não correr riscos no futuro, meu parceirinho. É essa parada, irmão. E aí, parceiro? 8 horas da noite, Vasco e Internacional de Porto Alegre. Tá confiante na vitória do Vasco? Deixa seu palpite aqui de placar para hoje e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!